Piá, tem que devolver os pneus, né? Negativo. Ué? Você me Você emprestou? podia dar- Você emprestou o pneu pra mim? Eu vou ter que devolver? Sim, mas se... Andou com meus pneus que eu devolvi tudo moído agora os pneus, né? Mas não era emprestado? Pneu de campeão, fala pra ele. Recordação, se foi. Emprestou o certo a gente devolver, né? Big que andou com meus pneus? Os pneus do Chevette novo? Pô, que Olha massa, só, Piá. Ele falou, o Tom lá desmanchou. Liguei pro Tom, Piá, não deu. Ele foi lá, desmanchou os pneus. Não, no dia que tirou do Chevette dele lá, o Chevette novo. E foi lá na transportadora, colocou na transportadora e mandou pra nós. Isso quer dizer Agradecer ao que Tom vai de andar Paulo, com Piá. pneuzinho aí, Você é um cara. ele serviu com Não, pala no dia que o agora. Heraldo falou, eu falei, Heraldo, eu empresto, pô, deixa eu ligar pra ver se eu convenço o De Paulo, tirar do carro, levar, tirar. E quando fala de Opala, fala de devolver o pneu pro Cadu, dá uma coceira na cabeça dele. Fica desesperado. Não, esse pneu novo. Céu. Meu, na verdade, você vai pegar um pneu amaciado. Não, cara. O miserável é um miserável.